meritíssima. Posso falar? Por favor. Meritíssima, temos o caso Commonwealth versus Lindsay Clancy. A senhora Clancy está presente e representada por Kevin Reddington. E a promotoria está representada pela promotora assistente Jennifer Sprague e pela promotora assistente Shannon Buckingham. Tudo bem. Tudo bem. Boa tarde, advogados. Boa tarde, meritíssima. Boa tarde, senhora Clancy. Boa tarde, meritíssima. Tudo certo. Estamos aqui para a conferência final antes do julgamento. Eu sei que há uma quantidade significativa de pedidos preliminares, então minha ideia seria passar por elas neste momento. Depois que fizermos isso, falar sobre quaisquer questões logísticas, depois conversar um pouco sobre a formação do júri e como vamos fazer isso. E então, se houver qualquer outra coisa que as partes achem que precisamos tratar antes da próxima data. E a próxima data, pelo que entendi, é meio que para uma última conferência antes do julgamento, no dia 13 de julho. Estamos planejando começar a formação do júri no dia 20 de julho. Essa é a minha lembrança do calendário. Então, por que a gente não segue o procedimento e elimina conforme eu tenho aqui? E o primeiro, que é o número 94, é o pedido da Commonwealth para a oitiva individual dos jurados aqui. Então, eu ainda não finalizei exatamente a forma como acho que devemos lidar com a formação do júri, porque eu vou basicamente fazer as perguntas gerais. E a questão que eu acho que eu queria conversar com todos sobre isso, o que vocês estão fazendo agora, porque essa moção levanta isso, é a questão de ter ou não um questionário. Então, por que não vamos direto a esse ponto agora? Advogado Sprague, o que pensa sobre usar um questionário? Eu geralmente não faço isso, mas sei que em outros casos e com outros juízes eles fazem. Já fiz isso às vezes, advogado Sprague. Obrigada, meritíssima. Já fiz isso antes, mas prefiro não usar, pois gosto de ver a reação física dos jurados às perguntas. Acho que podemos fazer perguntas adicionais durante o voir dire individual, então prefiro não usar um... Senhora. Eu concordo no sentido de que gosto de ver os jurados responderem, ver como eles reagem, qual é a linguagem corporal deles, sabe? A gente tenta observar até os livros que eles podem estar carregando, tudo. A gente consegue algumas informações sobre a pessoa ou o indivíduo. Por outro lado, eu já tive casos em que usamos o questionário e eu pessoalmente apoio isso. E o motivo é que o questionário geralmente aprofunda muito mais do que o voir dire individual, a conversa reservada ou qualquer outra abordagem. Muitas vezes, como você sabe, nos seus casos tenho certeza de que você mesmo já fez isso, em que os jurados preenchem um questionário. Recebemos uma cópia. Podemos digitalizar e analisar as respostas. Depois, passamos pelas perguntas reais, pelas perguntas previstas em lei e, em seguida, por quaisquer perguntas feitas em reservado. Este é um caso muito complexo, obviamente, com questões significativas de extrema emoção, além de questões psiquiátricas científicas muito sofisticadas. Então, acho que este é um daqueles casos em que, sujeito ao seu critério, um questionário pode ser útil. Apresentei uma petição para interrogatório individual com perguntas sugeridas. Acho que também enviei um questionário, mas não tenho certeza. Já faz um tempo desde que apresentei essas petições, cerca de 1 ou 2 meses. Sim, bem, o que eu penso é que eu olhei, as perguntas que foram apresentadas são muito semelhantes de ambos os lados. Acho que todos já sabemos quais serão as questões e o que conversar com os jurados. Eu vou tentar redigir isso. Seria um questionário de 1 página, na minha opinião, se a gente for fazer. E talvez focando apenas nos tipos de questões únicas que temos neste caso. Como dissemos, questões psiquiátricas, questões farmacológicas, coisas desse tipo. E isso pode nos permitir simplificar um pouco nesse aspecto. Mas se não usarmos isso, acho que já trabalhei em casos com todos vocês. Então, o que geralmente fazemos é trazer o júri. Vou perguntar a eles em grupo, as perguntas para o grupo, e depois vamos trazê-los um de cada vez. E minha ideia seria trazer um jurado por vez para a sala do tribunal. Eu faria algumas perguntas, e isso permitiria perguntas complementares razoáveis para ambos os lados, e então exercer as impugnações nesse momento.
Então é isso, sabe? Não há nada de novo nesse procedimento. Mas eu vou dar uma olhada em elaborar um questionário que talvez nos ajude a focar um pouco mais. Pode ajudar a agilizar um pouco porque vai fazer perguntas mais voltadas para questões médicas e coisas desse tipo. Pode ser que os jurados achem mais fácil responder isso por escrito do que oralmente. Então, podemos tratar disso. Minha ideia seria deixar essa para o dia 3 de setembro, 13 de julho, desculpe. Conferência final do julgamento agora. Isso faz sentido? Sim, isso faz sentido. Meritíssimo. Senhor Brayton? Sim. Senhorita Drayton. Concordo. Tudo bem, tudo bem. O próximo pedido é... Isso aí. Número 95, que é a moção da comunidade para uma ordem de sequestro. Eu vi que havia uma moção do réu para uma certa exclusão dessa ordem de sequestro. Comunidade, alguém tem objeção aos nomes listados para exceção? Sim, meritíssima. Eu pediria que eles fossem isolados até depois de testemunharem. Nós tentamos nos reunir com essas testemunhas, os pais da Ré e a irmã dela. Eles recusaram a reunião para preparar o julgamento, então não sei quando ou se vou chamá-los. Preciso ver como as coisas vão se desenrolar durante o julgamento. Mas as informações sobre as quais eles testemunhariam, seja chamados por mim ou pelo advogado de defesa, iriam direto ao cerne da defesa. Eles falariam sobre o comportamento dela antes do assassinato dos filhos e sobre as coisas que ela disse e fez. Não gostaria que fossem influenciados, mesmo sem intenção, uns pelos outros ou por terceiros. Por isso, pediria que fossem isolados até após testemunharem. Certo, senhora. Reddington, aqui vamos nós. Já está começando logo de cara. É absolutamente impróprio afirmar que eles se recusaram a se encontrar com o promotor. Primeiramente, nós temos sido extremamente cooperativos ao permitir testemunhas, ou não exatamente permitir, mas indicar que nós, quando digo nós, quero dizer eu mesmo. Representando Lindsay e, claro, sua família que a apoia, deixamos claro que não temos nenhum problema. Eu não poderia ter me esforçado mais para permitir que conversassem com os médicos, pegassem relatórios, todos os documentos, todos os prontuários médicos, tudo de que precisavam, tudo o que queriam. Então eles recebem uma ligação. Eu recebo uma ligação de Alison, sua irmã, dizendo: sabe, o promotor quer falar comigo. Eu disse para falar com o promotor. Eles falaram com Pat. Pat me ligou antes. Sim, fale com Pat. Eles falaram com Pat. Querem falar com a mãe e o pai dela. Eles podem falar com eles. Não estou ciente de ninguém dizendo não vamos permitir que você nos entreviste. E quando você pensa sobre isso, qual é o alcance da entrevista? São a mãe, o pai e a irmã dela que viveram essa tortura junto com Pat em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Viveram com ela e com a família dela para tentar ajudar. Eles sabem cada movimento que fizeram. Eles sabem cada declaração que fizeram. Não é um caso de homicídio com um tiroteio cometido de dentro de um carro e um problema de identificação em que estejamos preocupados com pessoas mentindo sob juramento. Este é um caso em que você tem uma mulher que tem uma mãe e um pai muito presentes, que tem algo a oferecer, mas é limitado. O que eles observaram, o que fizeram para tentar ajudar durante aquele período em que Lindsay e Patrick estavam consultando médicos, quando ela foi para o Hospital McLean, e eles estavam cuidando das crianças e ajudando, é só isso. Então, sugerir em um caso como este, que a acusação quer excluir a mãe, o pai e a irmã dela, eu acho extremamente inaceitável. Meritíssima, eu mesma falei com a irmã dela, e ela mesma me disse que se recusava a responder a quaisquer perguntas nossas até ser juramentada por um juiz. Então é isso, foi isso que aconteceu. Ela não quis falar conosco. Eu entendo as duas coisas. Minha inclinação, a solicitação é para permitir que o pai do réu, a mãe do réu e a irmã do réu sejam excluídos da ordem de sequestro. Pelo que entendi, eles foram entrevistados por alguns dos profissionais médicos, acredito. Então, eu imagino que todos já analisaram isso. Então, há algumas eu acho... alguma indicação do que eles testemunhariam.
E então eu vou aceitar a moção da promotoria para a ordem de sequestro, que é a 95. E também vou permitir que as seguintes pessoas sejam excluídas dessa ordem de sequestro. Seria Michael Musgrove, o pai do réu, Paulo Musgrove, a mãe do réu e Alison Osga, a irmã do réu. Por favor, atente à objeção da promotoria. E se as partes, se elas testemunharem e a promotoria quiser que eu dê uma espécie de, provavelmente o oposto de uma instrução limitadora, mas algum tipo de explicação de que elas estavam presentes durante o depoimento de outras pessoas, eu consideraria fazer algo assim. Certo. Tudo bem. A próxima moção é a de número 96. Seria a moção da comunidade limitada a impedir depoimentos impróprios de opinião leiga. Advogado, podemos chamá-lo? Obrigada, meritíssimo. Meritíssimo, o Ministério Público apresentou esta moção de forma semelhante ao argumento feito agora por E.D. Sprague. Esperamos que muitas das testemunhas neste caso tenham relações pessoais muito próximas com o réu e, portanto, obviamente, tenham algumas observações que serão chamadas a explicar. No entanto, o perigo nessa circunstância é que esperamos que surja uma quantidade significativa de questões de saúde mental de várias formas. Portanto, a moção da promotoria está apenas solicitando que as testemunhas leigas, como o ex-marido dela, os membros da família dela, os amigos próximos dela, sejam nomeados, que eles não deem opiniões gerais relacionadas a diagnóstico, relacionadas à medicação. Essas informações serão apresentadas durante o decorrer deste julgamento por meio dos prontuários médicos, assim como por vários médicos e especialistas específicos que irão testemunhar sobre esses assuntos. Então, a comunidade está apenas pedindo que essa moção seja aceita. Então você está tentando excluir coisas do tipo, eu acho que ela estava deprimida, ou eu acho, mas você não está tentando, imagino, excluir coisas como, bem, ela parecia melhor, ou coisas desse tipo. Bem, eu acho que a jurisprudência permite que as testemunhas relatem suas observações específicas sobre o comportamento da pessoa, mas qualquer coisa relacionada aos tipos de medicação, mesmo que sejam tipos de medicação que foram recomendados pelo réu, isso é boato, isso não seria admissível dessa forma de qualquer maneira. Então são esses tipos de declarações, qualquer opinião sobre qual era a condição mental dela, eu acho que não são relevantes. E a informação mais relevante vem dos especialistas e dos próprios médicos. E quanto a alguém que está testemunhando, sabe, um amigo ou membro da família que viu ela e depois de certa data ela parecia pior? Qual sua posição sobre isso? Acho que eles teriam que ser capazes de articular especificamente quais foram os comportamentos. E isso entraria na categoria de observações diretas deles sobre o comportamento da ré. Certo? Tudo bem. Senhora Headington? Meritíssimo. Uma das coisas que mais me incomodam, se me permite, é levar casos a julgamento por meio de pedidos in limine. E isso é algo com o qual todos nós estamos lidando agora. Tentamos julgar casos apresentando uma enxurrada de moções para excluir isso, excluir aquilo, estipular isso, concordar com aquilo. O que aconteceu com o julgamento em que você coloca uma testemunha no banco das testemunhas, ela presta seu depoimento direto, nós fazemos a contestação, você faz as objeções e o juiz toma as decisões? É assim que eu acho que deveria ser, mas entendo que eles têm o direito de apresentar uma moção. No interesse da justiça, acho que eles querem excluir qualquer testemunha que diria que eu achava que Lindsay estava deprimida. Eu a conheço há X anos, eu a vi como mãe. Minha opinião é que ela era uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma ótima mãe. Isso é contestável, isso é boato, isso é boato. Eu me oponho a ser impedido de apresentar provas baseadas em observações feitas por pessoas, sejam amigos, familiares ou até mesmo caras em um ponto de ônibus que o governo entrevistaria. Essa é uma prova que eu sugiro seria admissível. Certamente não espero obter, seja no exame direto ou no contra-interrogatório, a opinião de uma testemunha leiga sobre o estado mental psiquiátrico dela. Obviamente, isso está totalmente fora do alcance de uma pessoa comum, de um cidadão, poder dar uma opinião sobre isso. Então, minha posição sobre essa moção é que concordo que certamente não vou buscar uma opinião sobre a condição médica ou psiquiátrica dela, mas acredito que tenho o direito de buscar informações.
Assim como tenho certeza de que a acusação talvez pudesse tentar, por exemplo, se alguém quiser dizer que ela parecia estar tendo um bom dia, ela parecia estar melhor. E você sabe que eles vão tentar obter essa informação, então, se for esse o caso, acho que isso é admissível. A opinião de alguém sobre como ela parecia, como soava, como estava agindo com as crianças, o que ela estava fazendo com os filhos. Levar as crianças ao médico, levá-las para brincar no quintal ou em um parquinho. Isso é admissível. Bem, eu acho que em relação às moções para eliminar, todos nós já fizemos casos suficientes para saber que, do meu ponto de vista, elas servem apenas para orientar o advogado sobre qual é o caminho que ele deve seguir. Se, e isso vale para esta moção ou qualquer uma dessas moções, se durante o julgamento a evidência mudar um pouco ou tornar algo admissível, sem dúvida você pode trazer isso à tona. Essas decisões não são definitivas. Mas eu vou aceitar a moção para eliminar, para excluir, e ela diz opinião leiga inadequada. Não tenho certeza, não parece que alguém esteja realmente discordando muito disso. As pessoas leigas não devem dizer, bem, por causa desse medicamento ela está melhor. Ou por causa daquele medicamento ela está pior. Mas eu acho que, sem ver toda a base, geralmente uma pessoa leiga poderia dizer, bem, ela parecia feliz ou ela não parecia tão feliz. Então eu permitiria isso de modo geral, mas vamos chegar lá. E então as evidências, à medida que surgirem em relação à base, podem abrir a porta ou fechar a porta. Mas em relação a opiniões leigas impróprias sobre questões de especialistas, sim, essa moção será permitida. E esse é o número 96. E eu não acho que uma moção seja necessária. Acho que está claro para qualquer um de nós que isso não seria admissível. Vamos ver. Não vejo motivo para a objeção. Vamos ver onde isso vai dar. Certo número, a próxima moção é a de número 97. Moção da promotoria para impedir que o réu mencione ao júri ou extraia de qualquer médico declarações feitas pelo réu. Então, promotoria, vou ouvi-lo. Então, meritíssima, novamente, como a senhora disse, nossas moções são apenas uma tentativa de sinalizar questões antes que tenhamos que litigá-las diante do júri. Então, esta é apenas uma moção bastante padrão em casos que envolvem defesa de inimputabilidade penal, quando não há concessões sobre essa defesa em particular. Então, neste caso, estamos apenas trazendo isso para o tribunal e identificando, processualmente como esses casos se desenrolam, sendo que a questão da imputabilidade penal é realmente levantada no caso do réu e então é refutada pela promotoria após o caso do réu. Isso, de acordo com o entendimento no caso Commonwealth, versus P.A., Itadossi e Chisholm, o caso mais recente que reitera isso, que não existe um mecanismo que contorne as regras quanto ao fato de que o réu não pode apresentar, em sua defesa principal, declarações do próprio réu. Então, estamos apenas sinalizando isso para o tribunal. Neste momento, a promotoria ainda não tomou nenhuma decisão sobre se pretendemos abordar esses tópicos durante o contra-interrogatório. Mas, como essa linha de casos destaca para o tribunal e reitera repetidamente na jurisprudência, isso só pode ser apresentado quando a própria promotoria, isto é, a parte contrária, abrir espaço para isso em relação aos detalhes da declaração. Certamente, os peritos têm liberdade para prestar depoimento com base em seu... A análise geral do caso pode usar informações específicas não admitidas como prova, mas não é permitido testemunhar sobre as próprias declarações. Certo. Senhora Reddington, sobre esta moção. Sim, senhora Again. No interesse da justiça, neste caso, acho que não queremos que nenhum jurado ouça o motivo. Patrick Clancy e sua esposa Lindsay iam consultar médicos. Por causa da depressão, por causa da vida que ela levava, que era de uma miséria horrível por causa dos medicamentos. E eles não querem que isso venha à tona sobre o motivo de estarem consultando os médicos, o que levanta a questão de que teremos registros médicos que certamente serão apresentados como centrais para a defesa, aos quais o júri terá acesso. Então a questão passa a ser, o que nós fazemos, como eu lidaria com isso? Eu chamo o Dr. Jawada. E eu digo ao Dr. Jawada, quem é você? Eu sou médico. E você já conhecia Lindsay Clancy? E ela era uma das suas pacientes? Sim. E depois? Eu não posso perguntar a ela porque ela estava lá. Eu não posso perguntar qual era a queixa dela. Este é um cenário bem diferente.
Se o que eu acho que a promotoria estava procurando, se eles trouxerem um perito que vai dar a opinião deles sobre responsabilidade criminal, isso não abre a porta nesse momento até o contra-interrogatório para comentar sobre declarações feitas pelo réu a esse médico. Declarações feitas a outras pessoas que podem ser admissíveis por outros motivos, eu não acho que isso seria coberto por essa moção para limitar. Correto, Meritíssima. A promotoria se refere ao momento em que deseja ouvir vários médicos e profissionais de saúde mental que trataram da ré, que estão em nossa lista de testemunhas. E nós realmente pretendemos apresentar depoimentos e, portanto, estamos apresentando as declarações e ele está livre para fazer o contra-interrogatório sobre isso. Esse não é o ponto que essa moção levanta. A moção trata do momento em que, ao final da apresentação principal da promotoria, o réu pode apresentar seus peritos, se quiser. Então, em relação ao tema da responsabilidade criminal, é nesse momento que essa moção entra em cena. É nesse momento que os casos Pietradose, Chapelle e Chisholm servem de orientação sobre como esse perito deve então prestar seu depoimento. E nós levantamos essa questão para que o perito não preste depoimento e, sem querer, apresente provas inadmissíveis. Essa linha de casos mostra por que isso é importante e por que, processualmente, é a forma correta de lidar com a questão. Não são os médicos do tratamento, mas os peritos que discutirão responsabilidade criminal. E é mais sobre as próprias declarações da ré em relação aos acontecimentos e ao que aconteceu, ou, sabe, o que ela testemunhou ou o que ela contou para aqueles médicos nessas entrevistas que eles usaram para então fundamentar a opinião deles. Essa é a questão que a petição e o Ministério Público apresentam ao tribunal. Isso valeria para os dois lados. O perito de cada lado teria isso em um caso Chapelle ou em outro caso. Bem, na verdade, não, pois quando o Ministério Público apresentar a réplica e chamarmos nossos peritos, se escolhermos obter as declarações do réu, podemos fazê-lo como declaração de parte adversa, desde que a declaração se refira à condição mental e não como prova do crime em si. Então, acho que interpretei mal a petição quando diz que o governo está buscando, e eu cito, impedir que o réu mencione ao júri ou obtenha declarações do réu para qualquer médico. Não diz especialistas contratados pelo réu. Eu não impediria que você fizesse o contra-interrogatório do perito deles. Porque você tem permissão para fazer o contra-interrogatório do perito deles com base em tudo aquilo em que ele estiver se baseando naquele momento. Entendi. Esse é o perito. Deixemos os peritos aqui. Falo dos médicos assistentes. Estou falando de quando Patrick levava sua esposa, praticamente em estado vegetativo, para ver esses médicos e eles prescreviam essa medicação. Essa petição diz qualquer médico. Agora entendi que está limitado aos peritos contratados. Tudo bem, não tenho problema com isso. E só para deixar claro, essa é a primeira linha do texto da petição que se refere a que vamos marcar. Vamos recuar um pouco. Chegamos à conclusão de que essa petição que estou permitindo trata dos peritos contratados. Certo, qualquer outra declaração feita pela senhorita Clancy a um médico, se houver argumento de que é admissível sob alguma outra teoria, qualquer uma das partes só precisa vir e argumentar comigo qual é essa teoria. Então esse tipo de declaração não estaria coberto por essa moção, certo? Então vou permitir como está escrito em relação aos peritos contratados, certo? Certo. Próximo pedido. É o pedido do Commonwealth de visita aos locais. Sim, meritíssima. O Commonwealth está solicitando que façamos uma visita especificamente ao número 47 da Summer Street, onde os Clancy moravam em Duxbury, à CBS no número 189 da Summer Street, em Kingston, e ao restaurante 3V, no Portage Park, em Plymouth. Acredito que o proprietário, o advogado Michael Fibin, está sendo representado pelo advogado Peter Maguire, que acredito que pode estar no Zoom. Não tenho certeza. Informo, meritíssima, que não temos posição sobre essa moção. Ele informou que não conseguiu ativar o microfone. De acordo com isso.
bem, advogado Maguire. Boa tarde, meritíssimo. Advogado Maguire, em nome do proprietário. Oi, boa tarde a todos. Obrigado por se juntar a nós. E qual é a posição do seu cliente em relação à moção da promotoria para uma visita a este endereço? Obrigado, meritíssimo. O atual proprietário é contra a moção, mas permitiu o acesso da promotoria à propriedade. Eles tiveram tempo ilimitado para fotografar, medir e examinar a propriedade. O proprietário sente que fez um esforço além do normal para ser colaborativo até este ponto, na esperança de que isso não envolvesse pessoas chegando à casa. Seria muito perturbador para o proprietário, meritíssimo, como Vossa Excelência sabe, e pelo meu antigo emprego, uma visita é um evento. Não quero dizer circo ou feira, mas é um evento. Um ônibus chega, possivelmente com policiais estaduais pelo caso. Ele tem vizinhos, mora em um bairro e tem uma companheira que mora com ele e trabalha em casa. Eles têm animais de estimação. Eu também gostaria de observar, meritíssimo, que dada a complexidade da questão que todas as partes enfrentam neste caso, a data e hora exatas dessa visita provavelmente não estão definidas e provavelmente estão sujeitas a mudanças neste momento. Não sei quanto tempo meu cliente precisaria deixar a casa disponível ao tribunal. Portanto, por esses motivos e pela cooperação dele até hoje, sendo muito colaborativo com o governo, ele pediria ao tribunal que não causasse mais transtornos e impedisse que essa perturbação continuasse. Eu não tenho nenhuma opinião sobre o mérito de o governo precisar ou não de uma visita ao local, mas sentimos que ele já colaborou de todas as formas, permitindo uma filmagem completa do local, medições do local e fotografias do local. Então, não acho que ele sinta a necessidade de uma nova inspeção da propriedade. Meritíssimo, ele pediria ao tribunal que negasse o pedido para obrigá-lo a permitir a inspeção da casa. Bem, se o proprietário sente ou não necessidade da visita ao local, na verdade cabe ao tribunal decidir. Claro. Eles não precisam ser protocolados. Sim, é isso que estou dizendo, para equilibrar os interesses deste caso. Além disso, considerando o caso Commonwealth versus Mates e outros casos, os interesses de privacidade do proprietário e as preocupações logísticas do proprietário, que certamente estou disposto a considerar. Mas sim, acusação. Obrigada, meritíssima. Obtivemos permissão do proprietário para fotografar e medir. No entanto, ver algo pessoalmente, ver como as coisas se relacionam, quanto tempo leva para ir do porão onde essas crianças foram executadas uma a uma até o quarto, onde a ré foi depois de fazer isso. Ver a altura da janela de onde ela pulou, ver o quão baixa essa janela é do ponto de vista do chão, é algo que o júri tem o direito de ver pessoalmente. E eu acho muito desonesto da parte do proprietário, que é advogado. E não só ele é advogado, ele foi promotor na nossa promotoria. Então ele sabe como lidamos com os casos, ele sabe como fazemos os julgamentos. Agora ele é advogado de defesa no condado e atua com nossa promotoria, entendendo como tudo funciona. Ele comprou a casa após o assassinato de 3 crianças, sabendo que poderia haver uma visita ao local algum dia. Então, acho muito desonesto da parte dele que neste momento ele esteja preocupado com a sua privacidade. Então, eu pediria que o pedido fosse deferido. Bem, não vou fazer nenhum comentário a respeito disso. O que vou fazer é apenas analisar isso. De acordo com a jurisprudência que exige que eu equilibre os interesses das partes neste julgamento, assim como do público, em oposição aos interesses de privacidade e, como eu disse, às preocupações logísticas do proprietário. O advogado apresentou um bom argumento para ele, mas o que vou fazer é permitir o pedido de visita ao local. Vou emitir uma ordem que vai abordar algumas das preocupações logísticas, conforme declarado pelo advogado, para dar o máximo de aviso possível para limitar o número de pessoas que estão lá dentro. E em muitos outros casos que já fizemos, e advogado, tenho certeza de que você está ciente disso. Eles quase sempre acontecem em residências e estabelecimentos privados, e nós emitimos ordens, e eu vou emitir uma ordem em relação a isso. Então vou aceitar o pedido do Ministério Público de visita ao local. Só para informar ao tribunal e ao proprietário, tomamos providências com a polícia estadual e a polícia local para manter policiais no local e bloquear a rua, para que ninguém além do pessoal do tribunal e do júri estivesse lá. Oi, vou permitir isso para você na ordem. E, advogado, se quando seu cliente receber, se ele quiser entrar em contato e falar com o tribunal e tiver alguma sugestão, eu vou ouvi-lo. Mas essa visita vai acontecer.
Só para ficar claro. Tudo bem? Obrigada. Ok, obrigado. Tudo bem. Então esse foi o pedido número 98. O pedido 99 é a moção da promotoria para permitir a introdução de fotografias das vítimas em vida. Obrigada, meritíssimo. A promotoria deseja apresentar uma única foto de cada criança, assim como uma foto dos três juntos. E o motivo pelo qual queremos apresentar a foto dos três juntos é porque quando olhamos as fotos individualmente, isso pode acabar dando uma representação distorcida do tamanho real das crianças. Então, quando você tem a foto dos três juntos, ela meio que indica o tamanho real de cada criança em relação às outras. Eu tenho as fotos que quero usar no julgamento. Já mostrei para a advogada de defesa. Posso entregá-las à escrivã para que Vossa Excelência possa vê-las. Senhor Reik, já viu essas fotos? Já vi, meritíssimo. Obrigado. Não temos objeção a essa solicitação. Tudo bem. Então eu vou... Então eu vou permitir... A próxima moção é a moção da promotoria para admitir fotografias de autópsia das vítimas e fotografias da cena do crime. Provavelmente você poderia. Há alguma objeção a isso, Sr. Reddington? Esta é novamente uma daquelas situações estranhas em que você tem uma moção in limine antes do julgamento, onde no julgamento, tradicionalmente, o governo mostra ao advogado as fotografias que deseja usar. Conheço bem o antigo argumento de Bastarache e tudo isso. Eles vão conseguir apresentar isso em algum momento, sujeito à discrição do tribunal. Você pode cortar, revisar ou limitar, mas isso costuma ocorrer no julgamento. Não sei se será eliminado ou se podemos decidir agora, mas certamente... Confio no seu julgamento, afinal você já lidou com muitos casos horríveis na carreira. Você entende o impacto de grupos e fotografias, então eu deixo a critério e experiência do tribunal. Novamente, meritíssima, a promotoria apenas busca estar preparada e sinalizar questões ao tribunal e à defesa. Vamos enviar as fotos da autópsia das crianças para o advogado de defesa, que avisará se houver objeção a alguma. Se necessário, resolveremos isso no julgamento. Mas é mais para sinalizar as questões para o tribunal, para que nenhum de nós seja pego de surpresa durante o julgamento e para que não surjam questões que atrasem o andamento do processo. Não, eu agradeço por isso. E eu acho que quando chegarmos a esse ponto, perto do momento em que você for apresentar talvez seja melhor mostrar as fotos da autópsia e da cena do crime ao advogado e analisá-las juntos em uma conversa à parte. Eu imagino bem, como vocês três sabem, algumas delas serão apresentadas. É só uma questão de quais serão usadas, limitar a quantidade e coisas assim. Então podemos resolver isso. Então, vou permitir isso neste momento, sujeito às fotografias específicas. Tudo bem. Próximo. É a pedido da promotoria, que é o número 101, moção da Commonwealth para usar um modelo 3D da 47 Summer Street durante o julgamento. Sim, meritíssima. Gostaríamos de usar esse modelo como um quadro explicativo. Entramos na casa do proprietário para fazer medições e permitir que nossa chefe de evidências digitais criasse o modelo digital. Será do exterior completo da casa e em seguida de cada andar dentro da casa. Acredito que seria uma forma melhor para as testemunhas identificarem onde estavam ao ver ou presenciar certos fatos, além de oferecer aos jurados uma perspectiva e visão superiores. Acredito que isso vai se confirmar quando eles fizerem a visita física. Está quase pronto. Quando finalizar, posso entregar uma cópia ao tribunal e à defesa. Acho que a ilustração ajudaria muito os jurados a entender o que ocorreu na casa naquela noite. É um modelo ou está apenas na tela? Está na tela. Ok. Não é um modelo físico, é digital. É meio difícil concordar ou discordar nesse ponto porque não está pronto, né?
Eu só gostaria de indicar, meritíssimo, que já tive casos em que modelos 3D como este, conforme proposto, foram usados pela promotoria, assim como em um caso em que eu mesmo mandei fazer um. Mas, de modo geral, não tenho objeção ao uso do modelo 3D. Precisamos apenas verificar onde querem colocar cada coisa e com base em qual testemunho o que só ocorrerá no julgamento. Mas não tenho objeção ao então. Vou permitir isso, desde que eu realmente veja como a fundamentação é apresentada. Como eu disse, vou permitir isso agora. E isso é basicamente para entrar como um atleta. Sim. Agora, olá a todos. Número 102, petição. Número 102 é a moção da Commonwealth para usar uma demonstração física. Durante o depoimento de Sherry Crook, que parece se encaixar na moção do réu em Lemon Limine, referente ao depoimento de Carrie Cook. Quero ouvir primeiro a Commonwealth e depois o réu. Obrigada, meritíssima. Então, Sherry Crook trabalha em Massachusetts. Sherry Crook, me desculpe. Tudo bem. E ela fez uma análise de padrões de sangue neste caso. Ela analisou fotos da cena do crime e, com base em sua experiência e treinamento, eu acredito que o depoimento dela descreveria o tipo de padrão. Nós não vamos pedir para ela descrever, com base no que viu, o que aconteceu na casa naquela noite. Acho que é com isso que a defesa pode estar preocupada na petição. Seria mais sobre os tipos de padrões que o sangue deixa em uma superfície, dependendo de como ele chega lá, se respinga, é transferido ou pinga. Então ela explicaria o que cada uma dessas coisas é e depois testemunharia sobre o que viu nas fotografias e se o sangue que ela viu nas fotografias era uma mancha por arraste, um respingo ou uma gota. O que estou pedindo na minha petição é fazer uma demonstração. Alguns jurados assimilam melhor visualmente, outros ouvindo. Acho que jurados que aprendem ouvindo podem ouvir o depoimento e entender o que é dito. Acho que, para os jurados que aprendem visualmente, uma demonstração que é permitida pela jurisprudência e pelas regras seria útil para esse tipo de aprendiz. E o que eu gostaria de fazer é ter uma superfície, seja um cartaz ou algo assim, onde a gente borrife uma substância, pingue uma substância e espalhe uma substância. E não será da cor do sangue, mas algo com uma consistência semelhante. E a especialista diria, bem, esse é o tipo de mancha por arraste que estava aqui. Seria basicamente um recurso demonstrativo, né? Uma demonstração para que os jurados possam entender melhor o depoimento dela sobre o que é um respingo, né? O que é uma gota, o que é uma mancha. É apenas para ajudá-los a entender melhor o depoimento. Faria isso no início, tiraria o recurso demonstrativo e mostraria as fotos da cena do crime e o depoimento sobre o caso. Este seria o método preferido da promotoria para o depoimento dela. Sim, Sr. Ray. Totalmente inaceitável e inadmissível. Existem casos, eu apresentei uma petição, eu citei os casos. Isso já foi excluído repetidamente. Isso é chamado de perícia de voodoo. É pura especulação. Eu poderia continuar falando. É uma ciência fajuta. Testemunhos sobre respingos de sangue e depoimentos. Governos de todo o nosso país tentaram ao longo dos anos, como vocês sabem, apresentar depoimentos de químicos para dizer. Ou um perito do laboratório criminal da Polícia Estadual poderia dizer: eu acredito que este é um padrão que corresponde ao que está no chão, corresponde ao que está na cama, corresponde ao que está no volante. Eles têm o direito de olhar para uma fotografia da mancha real, gota, respingo, seja o que for, e opinar com base em sua experiência sobre qual é a causa, a origem daquilo, e dar sua opinião sobre como aquilo foi depositado naquela superfície específica. Eles não têm permissão para dar um depoimento especulativo sobre como acham que aquilo foi depositado, pegando quadros de post-it e espalhando tinta, ou seja lá o que for que vamos tentar fazer. De acordo com essa moção, na frente de um júri, onde isso é uma demonstração em tribunal. Então você tem, em primeiro lugar, a questão das preocupações com a demonstração no tribunal. Em segundo lugar, e mais importante, chame como quiser, é um depoimento sobre respingos de sangue, e isso é um depoimento pericial. Mesmo que, sabe, e como eles chamam, o país de Nárnia. Se alguém quiser admitir isso como prova, é preciso fazer uma audiência preliminar.
Você precisa que Sherry Crook venha e testemunhe para que ela esteja sujeita ao contra-interrogatório e à sua observação como responsável pelo controle, segundo Dober, de acordo com a jurisprudência que permite esse tipo de depoimento. Acho que essa moção é prematura e deveria ser feita após um interrogatório preliminar. Se me permite, meritíssimo, sim, por favor. Essa área não é uma pseudociência, e eu analisei os 2 estudos que foram citados pela defesa. E o primeiro foi totalmente refutado quando a defesa fez o mesmo argumento no caso Commonwealth contra Vasquez, 462, mas 827 em 2012, onde o tribunal disse que uma audiência sobre a confiabilidade científica de provas periciais geralmente não é necessária. Quando já admitimos anteriormente depoimentos de especialistas do mesmo tipo, quando o depoimento é apresentado para o mesmo propósito, e esse tipo de depoimento. Essa análise de respingos de sangue, segundo o tribunal, já havia sido geralmente aceita nos tribunais da comunidade. O caso mais antigo que consegui encontrar era da década de 1980, mas isso vai ainda mais longe. E até mesmo os estudos que ele cita dizem que a análise de padrões de sangue existe há 150 anos e é aceita pelos tribunais. E nesse caso, Vasquez, o tribunal concluiu que o relatório citado pela defesa não diz que não é confiável. Na verdade, diz no caso que o relatório não conclui que a análise de padrões de sangue é não confiável. O relatório destaca que compreender um padrão de mancha de sangue pode ser uma evidência física essencial, pois auxilia os investigadores a entender o crime. E então, se você olhar para o estudo de caso mais recente que a defesa cita, o estudo de 2021, nesse próprio estudo, diz que esses resultados não devem ser considerados uma medida precisa das taxas de erro operacional. Diz que esses resultados não consideram medidas operacionais de garantia de qualidade, como revisão técnica ou verificação. E não leva em consideração o fato de que, neste estudo, houve um pequeno número de 76 participantes de diferentes países que usaram termos diferentes para identificar o que estavam observando. Isso pode causar algumas inconsistências. Então, isso existe há 150 anos? Foi aprovado pelo tribunal e é um método científico confiável e deve ser admissível, sem dúvida, eu acho. Bem, aqui eu acho que precisamos de um espaço aqui, certo? Por vários motivos. Primeiro, eu realmente não sei qual é o treinamento e a experiência dessa testemunha em relação a essa ciência. Em segundo lugar, em relação à demonstração no tribunal, eu não sei. Quero dizer, quando ouço bem que vai ser uma substância como sangue, acho difícil tomar uma decisão sem saber ou ver a substância real, sem ver exatamente o que vai ser feito. Então eu não vou tomar nenhuma atitude sobre isso. Se o Ministério Público quiser apresentar isso, talvez a gente tenha que fazer um interrogatório preliminar em algum momento, tanto da testemunha quanto da demonstração em si, para ver como é. Eu não consigo, eles falam sobre aprendizes visuais. Eu não consigo imaginar exatamente como isso funcionaria. Antes de apresentar ao júri, gostaria de saber exatamente como será feito e como o júri enxergará. Isso é algo que poderíamos fazer no dia 13 de julho. Sim, não vejo por que não. Terry Reddington, o que acha? Tudo bem. Vou conferir na lista para ter certeza de que está disponível. Oi. Ótimo. Então não tomarei nenhuma atitude, assumindo que trataremos disso no dia 13. Tudo bem. E acho que a última das moções liminares é a moção da promotoria para eliminar a admissão da ligação para o 911 feita por Patrick Clancy. Ela apresentou uma ótima moção, não tem objeção. Eu vi o alce, sim. Eu chego lá. Sim, eu vi isso com o número de indivíduos, então vou permitir isso também. Oi a todos, e então em relação a isso, que é o pedido número 103, a moção referente à ligação para o 911, vamos lá. Obrigada, meritíssima. A primeira questão do confronto não será um problema, pois o Sr. Clancy vai testemunhar no julgamento. Quanto à questão de saber se isso é uma declaração espontânea, como expus na minha moção, o Sr. Clancy liga para o 911 quando encontra o réu no quintal, caído no chão. Você pode ouvi-lo repassando informações para os operadores do 911. Eles estão perguntando sobre os ferimentos dela.
Ela diz que tem cortes no pulso e pescoço. Orientam ele a aplicar pressão, mas ele afirma que não há sangramento e que não precisa fazer isso. Então é sobre o tratamento dela, é sobre a condição dela. É a emergência em andamento. Eu posso ir direto ao ponto nisso. Eu não posso pedir desculpas. Vá em frente. Estou muito familiarizado com a lei, assim como com os fatos deste caso, e essa ligação para o 911, a qual eu, como os advogados sempre fazem, faria uma objeção para constar nos autos, como dizemos. Mas vou admitir que a jurisprudência é esmagadora. Que se a pessoa está fazendo uma declaração sob o estresse de um evento emocional, o que obviamente é o caso aqui, a pessoa está fazendo uma declaração ao telefone para o 911, são normalmente aceitas em julgamentos, então eu estaria desperdiçando o tempo do tribunal se objetasse e pedisse uma audiência. Por isso não tenho objeção. Eu tenho uma objeção quanto a ser admitido apenas porque é horrível, mas legalmente tenho que admitir que não há base para objetar, então eu não teria objeção. Certo, então minha inclinação é, e peço desculpas, eu tinha a petição. Eu não percebi que tinha a cópia das ligações para o 911, eu não ouvi. Então, em relação a se é admissível com base no prejuízo em relação ao valor probatório, é isso que eu vou ter que ouvir. Você pode tocar agora, não tenho problema. Eu não vou tocar agora. Quero dizer, em algum momento, se isso for apresentado, vai ser apresentado neste tribunal, então não tenho problema. Bem, isso é para outro dia. Especialmente porque eu preciso ouvir para ver se tudo é admissível, se parte é admissível ou, você sabe, trechos, assim como qualquer outro tipo de prova. Mas a minha inclinação por ter lido e estar ciente disso é permitir tudo. Mas eu só, antes de apresentar isso ao júri, eu só quero ter certeza de que revisei tudo. Meritíssima, caso alguma parte não seja admitida, podemos discutir sobre isso? Sim, com certeza, sim. Não, então é só, acho que essa é a questão inicial, se vai tudo ser aceito ou não. Se eu achar isso, acho que algumas partes precisam ou deveriam ser excluídas ou suprimidas, eu permitiria que ambas as partes argumentassem sobre isso. E eu sei que a defesa disse que não está se opondo à inclusão, mas se o tribunal, ao ouvir, tiver alguma dúvida sobre alguma parte específica quanto à relevância, podemos deixar de fora, e eu vi isso. Certo, tudo bem. Esses são os pedidos de liminar que eu tenho. Promotoria, mais alguma coisa? Nada neste momento. Pode surgir algo entre agora e a última audiência preliminar, mas por enquanto nada. Tudo bem, Sr. Reagan. Existe outra moção em limine agora? não. Sim, quero dizer, como eu disse, eu entendo. Na preparação final sempre aparecem coisas. Então, se houver uma moção adicional para eliminar, ou se alguma parte perceber algo que precise, que queira que a gente trate no dia 13, é só protocolar o quanto antes. Assim eu fico sabendo. Beleza, certo, tudo bem. E então, a parte vai apresentar um memorial conjunto para o julgamento. Entreguei uma ao advogado de defesa e aguardo ele preencher a parte dele. E nós já abordamos provavelmente 99% do que está lá. O único motivo pelo qual estou procurando por isso neste momento é a declaração de fatos acordada que li para o júri. Eu realmente quero que ambas as partes trabalhem nisso e resolvam essa questão. Fora a seleção do júri, as partes têm uma estimativa sobre a duração do julgamento? E eu sei que é difícil, é complicado estimar isso, mas... Meritíssima, o que temos dito às testemunhas quando fazem a mesma pergunta é que pode durar de 4 a 8 semanas. Meu último julgamento durou pouco mais de 3 semanas e não envolveu tantos assuntos ou testemunhas como neste caso. Também há algumas questões de agenda que podem impactar quanto tempo teremos por dia e quantos intervalos faremos a cada dia. Então, a minha esperança é que seja mais perto de 4 semanas, mas temos dito às pessoas que pode durar de 4 a 8 semanas. Certo, Trey Rington. Estimativa? Acho que 8 semanas é um prazo longo, deve ser mais para 4 ou 5. Agora você vai para 4 ou 1. Bem, minha ideia seria, com sorte, ir até algum momento da tarde.
Eu sei que talvez tenhamos que terminar mais cedo em certos dias por vários motivos. Pode ser difícil fazer o dia inteiro, mas nós deixamos a maior parte do dia livre na maioria desses dias de julgamento. Acho que vamos ter que ver como o caso se desenrola em relação a isso. A esperança é que todos consigam fazer isso e possamos passar da 1 hora. E eu acho que, em termos de dizer aos jurados quanto tempo o caso vai durar, acho que de 4 a 6 semanas seria razoável. Tudo bem. E então, em relação a isso, eu sei que vi algumas trocas. Bem, todos os relatórios dos peritos já foram trocados. Os resultados do médico que eu espero enviar para eles amanhã. Eu posso ter mais um relatório, quero dizer, assim que eu receber, vou enviar para eles. É algo que ainda está em andamento, obviamente, mas eu recebi, acho que todos os relatórios deles até agora. Sim, os 3 especialistas da comunidade já enviaram seus relatórios. Eles podem apresentar relatórios emendados ao tribunal apenas com algumas correções ou esclarecimentos, mas sem alterar o conteúdo geral. As partes concordaram com a troca dos relatórios? Sim, tudo já foi trocado. Eu tenho que perguntar isso. Eu imaginei, mas eu precisava perguntar. Tudo bem. Alguma outra questão das questões pré-julgamento que devemos tratar agora? Vamos lá. Nada além de questões logísticas e uma questão que gostaríamos de tratar em particular. Tudo certo. Sr. Reagan, mais alguma coisa? Posso ver todos na conversa privada? Não, obviamente preciso montar o restante da minha lista de testemunhas e fornecer isso à acusação. Ou, como Vossa Excelência e o governo sabem, acabei de ter 2 julgamentos seguidos e não consegui registrar isso, mas resolvo na próxima semana. Oi, Kelsey. Posso falar com você aqui?
Fica registrado que o assunto foi adiado para 13 de julho de 2026, às 14 horas, para nova conferência pré-julgamento final. Tudo bem, vamos fazer um recesso sobre este assunto. Advogado, obrigado, senhorita Klein. Obrigado a todos. Todos de pé, por favor.